Muito obrigada, Marco, e muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. O cotidiano que vos trago é outro, é de outra natureza, muito menos exótico e muito menos interessante do que as duas apresentações antes desta. Portanto, faço um sacrifício. Tenho, no entanto, questões abertas na apresentação que vou fazer e ficaria extremamente satisfeita se fossem capazes de fazer sugestões para como prosseguir com este tipo de investigação, especialmente os colegas espanhóis. O Inácio, penso, terá possivelmente algumas sugestões. Começo com uma citação. Os mercadores judeus que vivem em Espanha temem a Inquisição e por isso suspendem o registro das suas notas e contas, mantendo os seus negócios somente à base de notas soltas, recusando assinar mesmo essas, à exceção de uma marca secreta. Quando partem para França, Flandres, Holanda ou Itália, destroem o que resta dos seus livros, notas e papéis, levando consigo apenas bens móveis. Fim de citação. As preocupações expressas por Isaac Mendes, José Franco Nunes e Cristóvão Mendes no ano de 1653 em Amsterdão espelham o receio de mercadores e homens de negócio de origem cristã nova residentes nos domínios da monarquia ibérica. Estas afirmações não procuram, por si só, angariar qualquer tipo de simpatia na comunidade mercantil de Amsterdão. Como refugiados ibéricos, todos eles conheciam bem os riscos associados à manutenção de negócios com membros das suas respectivas famílias, parceiros comerciais ou agentes residentes nos domínios Habsburgo. Denota-se nas afirmações destes três homens um claro receio e um sentimento de impotência por parte dos perseguidos face ao perseguidor, aliado a uma percepção de falta de espaço para negociar alternativas a possíveis consequências das ações inquisitoriais. Porém, nem todos os membros da comunidade portuguesa de Amsterdão parecem ter partilhado da impotência generalizada sentida face aos inquisidores ibéricos e espelhada na situação agora apresentada. De facto, e no período entre 1580 e 1640, existem pelo menos 183 casos trazidos à presença dos notários de Amsterdão, de acordo com os quais membros da comunidade portuguesa tentaram recuperar os seus bens e os bens dos seus parceiros comerciais da tutela dos inquisidores. Estes casos levantam três questões fundamentais. Em primeiro lugar, por que razão um mercador nominalmente judeu ou um dos seus agentes arriscariam as suas vidas e os seus negócios para reaver os seus bens apreendidos por uma das mais violentas instituições do período moderno? Em segundo lugar, quais as razões que levariam uma instituição poderosa como a Inquisição, a qual possuía um número significativo de mecanismos assertivos de violência dispar, a respeitar um contrato assinado num país estrangeiro, numa região que se encontrava frequentemente em conflito com o seu próprio rei? Finalmente, e em terceiro lugar, como é que podemos explicar as premissas que informaram a decisão da comunidade mercantil portuguesa em Amsterdão para pensar que poderiam enfrentar as inquisições ibéricas, tendo em seu poder somente um contrato denunciando a delegação de poderes num agente? Para tentar encontrar respostas para estas perguntas, apresentamos um caso que tomou forma em torno dos acontecimentos que tiveram lugar em 1618 e que penso que são do conhecimento geral para quem trabalha em Inquisição. Portanto, não vos trago novidades aí, trago novidades o que é que se passa à parte do caso de 1618 e que opuseram violentamente os interesses dos mercadores da comunidade portuguesa em Amsterdão ao inquisidor-mor de Coimbra, utilizando para tal um conjunto de contratos notariais do Arquivo Municipal de Amsterdão. Fujo das fontes da Inquisição. O contexto. Em agosto de 1618, as docas da cidade do Porto estavam inundadas de navios estrangeiros que tentavam descarregar e carregar os seus produtos. Entre os navios em espera para levarem a bordo as suas cargas, encontravam-se 4 capitães de navios holandeses, entre os quais Cornelis Janssen de Hoorn, Jan Martensen de Schellinghout, Cornelis Belten e Klaes Willemshoort de Amsterdão. O que estes homens tinham em comum era a rota e o propósito que os trazia ao Porto. Todos eles haviam navegado do Brasil com cargas de produtos coloniais, especialmente o açúcar. Parte deste açúcar havia sido comprado em consignação para alguns mercadores do Porto, os quais haviam já sido pagos pela sua intermediação pelos seus parceiros e agentes em Amsterdão. De acordo com o testemunho de Klaes Willemshoort, um dos capitães, oficiais da Inquisição visitaram o Porto no momento mais bulício, levando consigo vários homens de negócio. A descrição é absolutamente fantástica. Para além de prenderem alguns mercadores, os oficiais da Inquisição foram a bordo dos navios holandeses e apreenderam todas as caixas de açúcar originalmente marcadas e destinadas para serem transacionadas pelo grupo de homens que acabava de ser preso.
Esta purga inquisitorial terminou com a prisão de pelo menos 6 mercadores de grosso trato do Porto, assim como com a prisão das suas famílias e o confisco dos seus bens, incluindo 83 caixas de açúcar, as quais haviam sido assim consignadas pelos seus parceiros no norte da Europa. O Tribunal da Inquisição de Coimbra, o qual tinha jurisdição claramente sobre a cidade do Porto, havia levado para os seus calabouços João de Dorião, Francisco de Cárceres, Diogo Lopes Pinto, Pedro Henriques, Álvares Gomes Bravo e Diogo Henriques Espina. Durante o verão de 1618, as purgas inquisitoriais no Porto continuaram, levando às prisões de Coimbra pelo menos mais 20 famílias consideradas cristãs novas, no que só pode ser considerado uma ação propositada contra um grupo específico de mercadores com fortes ligações à comunidade comercial de Amsterdão. Embora desconhecido da maior parte dos presos de 1618, a sua prisão simultânea foi causada pela denúncia de Heitor Menos Bravo, um ano antes, em 1617. Bravo era oficial de contas da firma de Manuel Pimentel, um cristão novo português residente na corte francesa e de grande influência nos negócios da coroa francesa. Na sua qualidade de oficial de contas, Bravo tinha acesso a informação privilegiada acerca da composição de parcerias comerciais, redes de negócio e familiares de um número significativo de membros da diáspora portuguesa na Europa e no Atlântico. Contrariamente ao que Daniel Svetsinski argumenta, as denúncias de Bravo tiveram um impacto muito significativo não só para os mercadores residentes na Península Ibérica, como para os seus parceiros comerciais a residirem no norte da Europa. Isto porque muitos destes homens viram-se obrigados a reclamar os bens confiscados pela Inquisição numa tentativa de salvaguardar os interesses das redes que haviam sido denunciadas por Menos Bravo um ano antes. A prisão de João de Leão, Francisco de Cárceres, Diogo Lopes Pinto, Pedro Henriques, Álvaro Gomes Bravo e Diogo Henriques Espina, assim como o confisco dos seus bens, deixaram um grupo de mercadores em Amsterdão não só apreensivos, mas acima de tudo a correr o risco de enfrentar grandes perdas financeiras e suster consequentemente grandes danos de reputação social. Numa tentativa para recuperar perdas sociais e económicas, os mercadores de Amsterdão agiram sempre da mesma forma. Em primeiro lugar, nomearam um agente em Portugal através de uma procuração testemunhada, assinada e registada no notário de Amsterdão. A procuração em questão autorizava o agente a requerer ao inquisidor-mor em Coimbra o retorno das caixas de açúcar e outros bens apreendidos e retirados dos barcos holandeses, bens sobre os quais não existiam dúvidas sobre quem detinha a propriedade dos mesmos. Esta tabela demonstra as ligações entre os homens presos pela Inquisição do Porto, os seus parceiros comerciais em Amsterdão, os bens confiscados e os homens a quem foram dadas as procurações para requererem a devolução dos bens por parte do Tribunal de Coimbra. A lista de nomes dos mercadores de Amsterdão associados aos homens presos pela Inquisição demonstra um claro domínio dos membros da nação portuguesa de Amsterdão, exceção feita a Ângela da Fonseca, membro da nação portuguesa de Antuérpia, mas a qual havia viajado da sua cidade de residência até Amsterdão para reclamar os seus bens confiscados no Porto. O caso desta senhora é muito curioso. Neste caso, um membro da nação portuguesa de Antuérpia deslocou-se a Amsterdão para utilizar o serviço dos notários daquela cidade para prover o seu agente em Portugal com uma procuração e, ao fazê-lo, atribuir a esse agente plenos poderes para requerer o retorno dos seus bens. Existem duas razões pelas quais esta senhora se viu forçada a ir a Amsterdão para nomear o seu agente em Portugal. A primeira razão pode estar ligada à proveniência do contrato original para a transação e definição da propriedade das caixas de açúcar. Se esse contrato tivesse sido assinado em Amsterdão, é possível que a jurisdição notarial a obrigasse a retornar ao local onde o contrato original havia sido produzido, para aí reclamar, através do notário, a reposição da sua propriedade adulterada e arrestada pela Inquisição. A segunda razão prende-se com o facto de Ângela Fonseca se ver impedida de proceder contra a Inquisição no seu local de residência, a saber, Antuérpia, uma vez que a cidade se encontrava, nesta altura, sob a administração e domínio espanhol, e peço a ajuda aos colegas espanhóis para confirmar se de facto seria uma impossibilidade de proceder contra a Inquisição a partir de Antuérpia, e daí que fosse impossível reclamar os bens confiscados pela Inquisição portuguesa, uma vez que era sabido, nos meios mercantis de então, da relativa independência jurisdicional permitida às Inquisições ibéricas pelos seus respectivos monarcas. Quando analisamos o grupo de agentes, constatamos que nem todos eram portugueses, alguns viviam fora da cidade do Porto, e dois deles não eram tão pouco residentes numa cidade portuária. Tomamos aqui o exemplo de Henrique Mendes e António Fernandes, que são de Santa Combadão, para quem não tem ideia de onde seja, é uma pequena aldeia, ainda hoje é uma pequena vila, ao norte de Coimbra, mas no interior.
No que respeita aos produtos confiscados, constatamos que se tratava, na sua maioria, de facto, de caixas de açúcar, de diferentes tipologias e qualidades. Deixei isso fora da tabela para evitar que ela se expandisse ainda mais. Embora também tivessem sido confiscados outros produtos designados em termos gerais, ou títulos de dívida pública, títulos de propriedade de partes de cargas e ou navios a circular entre o Brasil e Amsterdão, e mesmo alguns imóveis. Neste contexto, a primeira questão a ser levantada é acerca das razões que podem ter levado um agente de um publicamente conhecido homem de negócios, cristão novo e residente em Amsterdão, a arriscar a sua vida, propriedade e reputação ao envolver-se numa disputa acerca de direitos sobre a propriedade de terceiros com o Inquisidor de Coimbra. No caso de Henk Snell e Jacob Beltran, podemos afirmar que ambos eram holandeses e, aos olhos da Inquisição, seriam certamente vistos como estrangeiros. Daí que possíveis percepções de imunidade possam ter emanado deste estatuto. Mesmo que fossem presos para interrogatório, o que acontecia, não seriam com toda a certeza mantidos nos cárceres. Isto porque a jurisdição da Inquisição portuguesa só foi alargada para incluir estrangeiros depois de aprovado o regimento de 1640, de acordo com o qual a Inquisição teria direitos então de arrestar e de confiscar as propriedades dos estrangeiros. No que respeita aos agentes de origem portuguesa mencionados nas mesmas procurações, não sabemos se eram cristãos novos ou não. A documentação holandesa não faz esta diferenciação. Porém, a suspeita de que o poderiam ser, uma vez que eram agentes preferenciais de cristãos novos em Amsterdão, era o suficiente para serem imediatamente presos por essa mesma instituição. Daí que nos pareça pertinente lançar 3 possíveis hipóteses que possam explicar a razão pela qual estes agentes portugueses parecem não ter temido aquela instituição. A primeira hipótese é considerar que o Estatuto de Cristão Velho fosse associado em termos públicos a estes mesmos agentes. Portanto, toda a gente sabia que eram cristãos velhos, em princípio não correriam riscos. Porém, no entanto, sabemos, por o exercício e a leitura de processos inquisitoriais, que mesmo quem era cristão velho e servia cristão novo, corria grandes riscos de ser preso e arrestado pela Inquisição. A segunda hipótese é a possibilidade de alguns destes homens se encontrarem sob proteção real, senhorial ou religiosa, portanto, ter uma situação de privilégio, o que não fui capaz de constatar. E não me parece, visto que o jogo de poderes se centraliza nesta cronologia em Madrid e estes nomes não aparecem nas listas normais de mercês e todo o tipo de privilégios que é dado a determinados grupos dentro da monarquia hispânica. A última hipótese é que os agentes nomeados nas procurações pudessem ter boas razões para acreditar que essas mesmas procurações, assinadas no estrangeiro para representação de interesses radicados fora de Portugal, os pudessem, de facto, proteger. Esta proteção advinha do facto de as procurações assentarem no pressuposto de que as mesmas seriam utilizadas para reclamar bens estrangeiros e que essa origem podia ser provada através dos contratos notariais assinados, mais uma vez, no estrangeiro, neste caso em Amsterdão. Argumentaremos aqui pela última hipótese. A lei, porque a lei faz diferença. O facto que há uma standardização e um desenvolvimento das tutelas dos Estados Centrais sobre os regimes notariais em todos os territórios na Europa Ocidental, desde os finais do século XVI, faz com que os notários se tenham tornado, de facto, uma extensão do poder dos Estados Centrais. E isto faz, e Amsterdão não é exceção neste caso. O que quer dizer que qualquer documento passado num notário de Amsterdão seria reconhecido do ponto de vista dos poderes exteriores à realidade holandesa como um contrato veiculado pelos Estados Gerais. E eu acho que é aqui que faz diferença. Os agentes destes homens têm a certeza que os contratos que têm na mão se os protegem do ponto de vista de uma pseudo-lei internacional, aquilo que no século XXI nós chamaríamos uma lei internacional, mas que de facto na altura não existia. Existiria a prática, não existiria a formulação dessa mesma lei. Por outro lado, há a questão, e este seria o segundo argumento, da propriedade e definição de territorialidade da propriedade. Isto é, os inquisidores entram em barcos holandeses em 1618. 1618 é
um período de tréguas e armistício entre os Estados Gerais e a monarquia ibérica. Quer dizer que durante este período não existem embargos comerciais e os barcos, mercadores e homens de negócios a viver sob a tutela das Províncias Unidas têm entrada livre, de negócio livre, dentro dos portos ibéricos. E é aqui que a comunidade de Amsterdão vai estabelecer os seus argumentos. Primeiro, os inquisidores não têm direito de entrar dentro dos barcos holandeses, porque são holandeses, porque é um período de tréguas. B, não têm direito de se apropriar de uma propriedade de cidadãos, diríamos nós, vizinhos em português, provavelmente em espanhol também, das Províncias Unidas, e visto que estes homens se denominam como sujeitos dessas mesmas Províncias Unidas, num período de tréguas, não haveria qualquer possibilidade ou legalidade da parte do inquisidor de se apropriar destas caixas de açúcar e de tudo o resto que eles se apropriam. Tendo isto em consideração, os homens de negócios em Amsterdão vão processar, literalmente, processar a Inquisição. Processam a Inquisição, primeiro, nos tribunais em Amsterdão, passando depois ao Supremo, trazendo depois o assunto aos Estados Gerais, e os Estados Gerais vão interferir portanto, no Supremo, em Bruxelas, para requerer dos inquisidores em Coimbra o retorno das propriedades. Com sucesso. O inquisidor de Coimbra retorna tudo, excepto os bens imóveis e os títulos de dívida pública. Porquê? Qual é a base do argumento da comunidade? Simplesmente, os barcos são holandeses, a propriedade é de sujeitos das Províncias Unidas e vocês não têm o direito de tocar nesta propriedade que é definida pela territorialidade extra-ibérica. O problema, claro, é que é o da cidadania, é o de reclamar a sujeição às Províncias Unidas. Qual é o problema aí? Aí a comunidade vai assentar em 3 casos específicos que abrem a precedência legal para que esse argumento possa ser feito. Um caso que existiu no fim do século XVI, que opôs 2 firmas holandesas no mercado russo, em Archangel, e o que é que acontece é simplesmente que uma firma utiliza as autoridades russas para prender um agente de uma segunda firma, de Moncheron firma, e o que acontece é que estes homens vão entrar em conflito no tribunal em Amsterdão. O tribunal de Amsterdão decide que o agente na Rússia afinal está cheio de razão e que o czar tem que deixar o senhor em liberdade. Com esta decisão do tribunal em Amsterdão, a comunidade vai com essa sentença ao czar e o czar decide de facto liberar o senhor. Portanto, o czar funciona como uma extensão do poder dos Estados Gerais dentro do seu próprio território. Mas isto é numa conjuntura em que a Rússia e os Estados Gerais têm uma relação pacífica, mas o precedente estava instalado. O segundo caso é de 1600. Os corsários ingleses capturam uma frota de barcos portugueses, e já termino, Marcos, não fiques nervoso, uma frota de barcos portugueses que vem do Brasil com produtos coloniais, mais uma vez, da comunidade de Amsterdão. Nesta altura, os ingleses estão em guerra com a monarquia ibérica, com os Habsburgos, e os ingleses simplesmente dizem: estas são presas de guerra legítimas. Leiloam os barcos, leiloam o açúcar. A comunidade portuguesa em Amsterdão, não senhora, atenção, os barcos são portugueses, podem ficar com eles. O açúcar é nosso. E nós somos cidadãos das Províncias Unidas. E as Províncias Unidas estão em paz com a Inglaterra. Portanto, mesmo que os barcos sejam presas de guerra legais, o conteúdo, as cargas que estão dentro dos barcos não são. Como se diria em inglês, lo and behold, sim, os ingleses retornam, depois da interseção dos Estados Gerais em Londres e através do representante e do embaixador, retornam 12 barcos com as cargas dos açúcares completos, ficando só 5 barcos para o leilão. O último caso que cabe precedência é no seio das Províncias Unidas, propriamente ditas. Em 1602, provavelmente isto é um caso muito famoso,
Uma frota que vem do Brasil, de barcos holandeses, é capturada pelos corsários da Zelândia. Zelândia, uma província ao sul da Holanda, mas pertencendo aos Estados Gerais. Eles capturam a frota inteira e levam 2.500 caixas de açúcar, que é um caso completamente de outra estatura deste, não é? Portanto, trata-se de quase 3 milhões de florins de açúcar no mercado livre. Portanto, é uma coisa... E não se conta com o pau-brasil e com os barcos e com as tripulações, etc, etc. O que é que acontece? Os barcos chegam à Zelândia para serem leiloados, o açúcar chega à Zelândia para ser leiloado e a comunidade de Amsterdão diz: senhores, calma, porque os barcos podem ser portugueses, mas o conteúdo que lá está dentro é nosso. E nós somos sujeitos das Províncias Unidas, nós somos cidadãos. Os Estados Gerais ficam muito aflitos, porque isto nas políticas internas, e depois na discussão, se quiserem saber um bocadinho mais sobre isto, as políticas internas entre as províncias é muito complicado. Portanto, os Estados Gerais não podia afrontar a província da Zelândia, que tinha dado ordem para a captura desta frota. E o que é que eles fazem? Declinam a decisão para o Almirantado de Roterdão, que é mais ou menos o sítio mais neutral que existe naquele momento. E os tipos em Roterdão vão simplesmente argumentar uma coisa: calma, os barcos podem ser portugueses, vocês podem argumentar que são cidadãos das Províncias Unidas, mas não são. Vocês, aquilo que têm, vocês são uma comunidade de privilegiados, privilégios os quais vos foram dados pela cidade de Amsterdão, não pelos Estados Gerais. Os Estados Gerais não dão privilégios. As cidades na Holanda dão privilégios. Portanto, aquilo que vocês são é cidadãos de Amsterdão, vocês são os grupos de privilegiados. Mas vocês não são sujeitos necessariamente das Províncias Unidas. É a primeira vez em 1602 que é questionada a cidadania ou a sujeição deste grupo às Províncias Unidas. Como é normal na política holandesa até ao século XXI, decide-se pelo middle ground. Aquilo que acontece é que os judeus, a comunidade, vai pagar uma fatura enorme de 600 mil florins por cargas que de facto valem entre 3 a 4 milhões. Portanto, foi um damage cost, foi para calar a boca, vamos dizer, aos corsários, que fazem dinheiro fácil. O açúcar chega ao mercado de qualquer das maneiras, mas foi a primeira precedência em que a cidadania é questionada pelo argumento de vocês são um grupo de privilegiados e não cidadãos. Aquilo que é interessante é que nos outros 183 casos que mencionei, nem todos eles são bem-sucedidos. Portanto, nem sempre os inquisidores são beneméritos e depende muito, por um lado, dos contextos geopolíticos e, em segundo lugar, uma discussão, e isso eu gostava que o Inácio, talvez o Inácio saiba mais sobre esse assunto, há uma discussão imensa na Corte em Madrid que Jonathan Israel menciona, mas como sempre não faz nota de rodapé a fonte. Portanto, nós não sabemos onde é que o homem foi buscar isto. Que é, há uma divisão na Corte em Madrid que advogam uns por considerarem as comunidades em diáspora como sujeitos das monarquias ibéricas e, portanto, os seus bens podem ser aprisionados, etc, etc. E uma facção dentro da Corte em Madrid que diz não. Vamos considerá-los cidadãos estrangeiros, sujeitos de potências estrangeiras, para que lhes possamos dar privilégios para que eles retornem. Bom, este diálogo, este conflito dentro da Corte em Madrid seria ótimo posto neste contexto. Não conheço as fontes, sei que Israel menciona, não faço ideia onde é que isto está. Tenho visto os arbitristas e os arbitristas não tocam nisto. Portanto, não sei de onde é que isto vem. Para concluir, a comunidade em Amsterdão vai usar e abusar deste tipo de identificação. Sou cidadão, não sou cidadão, sou privilegiado, não sou privilegiado, sou vizinho, não sou vizinho. Os Estados Gerais chateiam-se profundamente com esta situação e depois de quase 60 anos de procedimentos e de litigação em tribunal, em 1657, os Estados Gerais declaram que todos os judeus, não a comunidade portuguesa necessariamente, os judeus dos Estados Gerais, são cidadãos e sujeitos dos Estados Gerais. Os privilégios que são dados às comunidades judias por cada cidade é da incumbência de cada cidade ou cada jurisdição urbana. Exatamente para se acabar com esta possibilidade de se ter um pé cá e um pé lá,
usarem-se e abusarem-se de identidades, que são identidades públicas, não são identidades ergos, não são aquilo que eles são, não se sabe o que é que eles são, ou pelo menos eu não sei, mas a utilização destas identidades públicas que são cruciais para, de facto, se ter um poder social, um poder económico, para se ter coragem para, de facto, levar a tribunal uma instituição num período moderno. Seja ela qual for, mas a Inquisição é particularmente interessante. E terminaria aí, mas 183 casos, haverão muitos mais, porque há milhares de livros notariais em Amsterdão, haverá muitos mais, e a questão é, será que há um padrão? Será que também em Portugal se pode litigar contra a Inquisição? Os feitos fins não chegam lá. Será que se pode litigar contra a Inquisição? Quem litiga? Quem pode litigar? Quem escolhe litigar? Na base do quê? É um outro cotidiano. Isto é um cotidiano de outro tipo de homens, de outro tipo de realidades, com outro tipo de fontes. Portanto, também as fontes mais secas dos notariais podem refletir cotidianos. Muito obrigada.